Bom, ela quer saber, né? Ela diz que ela é uma pessoa jurídica e gostaria de saber como tratar as informações que recebe dos clientes, né? Por e-mail, por WhatsApp, né? E ela também gostaria de saber, em caso de um funcionário vazar os dados da empresa, né, a responsabilidade cai em cima de quem, né? Em cima do funcionário ou em cima da empresa, né? Então, a forma na qual você coleta os dados pessoais podem ser as mais diversas, né? Você só precisa precisa saber informar para o titular como que você recebeu os dados, tá? É importante, e é importante que você o, o informe também, né? Que caso ele tenha alguma dúvida, né, ele pode entrar em contato com você ou com o seu encarregado, né, para poder tirar dúvidas a respeito do tratamento de dados pessoais. Só que você só vai poder responder isso se você fizer um trabalho, né, prévio de mapeamento, né, de como, o que que você faz com esses dados, né? Você recebe esses dados, você usa ele para entregar a mercadoria, tudo mais, mas você compartilha esses dados com algum fornecedor, talvez? É importante saber, porque você precisa eventualmente ter que informar isso para o titular, né? E quanto ao funcionário CLT que vazar dados da empresa, né? É uma preocupação muito interessante, é válida essa preocupação, porque o senso comum, né, nos traz a preocupação de que é, os dados pessoais podem ser alvo de um ataque de um hacker, né, de alguém externo, né, alguém de fora, né, mas a grande parte dos vazamentos de dados da empresa ocorrem por pessoas que têm acesso legítimo, né, funcionários, às vezes sócios, diretores, gerentes, né, é muito importante ter essa preocupação e observar isso, porque às vezes a gente acha que a ameaça vem de fora, mas a ameaça está de dentro. Então, o que é importante é desenvolver, então, regras dentro da sua empresa, né, para que se estabeleça as diretrizes de como os funcionários, os colaboradores e até os sócios, e, né, por que não, é a forma na qual eles podem usar os dados pessoais e impor limites, né, quanto a isso. E no caso da responsabilização, então, né, Cláudio, quem é responsável perante o titular é o controlador, né, Cláudio? Mas Exatamente. aí, né, e aí o que pode acontecer com o funcionário? Olha, deixa eu aproveitar o gancho, doutor Júlio, e acrescentar o Aham. seguinte: uma pergunta recorrente, né? Eu tenho que tomar cuidado, exatamente. Nós já temos, doutor Nador, 600 decisões do Poder Judiciário, como o doutor Júlio comentou, né? De um lado, o PROCON, Ministério Público, a Defesa do Consumidor. Então, é uma reportagem agora de julho, dia 4 agora, né? Tem praticamente um mês e pouquinho. 600 decisões em primeira instância envolvendo e 74% em primeiro grau, né? É claro que ainda cabe recurso, etc. E com uma ênfase no estado de São Paulo. Olha que interessante, né? É claro que os nossos internautas aqui são de várias cidades, vários estados, mas isso demonstra exatamente essa preocupação, e o doutor Júlio já fez o alerta em relação à responsabilização. Então, você gestor, você controlador, se não tiver a política de privacidade e segurança da informação, isso afastaria a responsabilidade do operador, do seu funcionário, do seu escritório de contabilidade que faz a folha. Daí por que, doutor Nador? Tem que ter ações sistêmicas para a proteção dos dados. Não é um trabalho, vou só cuidar desse pedacinho. Não, tem que fazer o mapa de risco, ações emergenciais e começar a ter esses cuidados exatamente para afastar as sanções administrativas. Lembrando que as sanções administrativas são aplicadas pela ANPD. Mesmo porque isso vai ser cobrado, né? Vai Na ser hora da cobrado. fiscalização. Perfeito. E é importante que se tenha um aspecto completo da LGPD, né? Se você pensar que você
cuidar de uma pessoa que tem o controle do dado, mas pode existir vazamento de dados por outros meios, né? Com outras pessoas, né? Por isso que o treinamento está envolvendo também um movimento grande para os funcionários, para que sejam treinados e que recebam palestras sobre a LGPD e etc., para que eles tenham consciência do que está acontecendo e também uma segurança de dados, né? Porque não basta apenas ter o controle dos dados e achar que pegou um sistema e que isso está controlado. Se houver vazamento de dados, de qualquer maneira, o controlador e o operador subsidiariamente são responsáveis e vão responder por danos. Né? Perfeitamente. Isso está lá na Lei Geral de Proteção de Dados, Sim. O artigo 42, que tem a conexão lá com o artigo 186 do Código Civil. Aqui, o controlador ou operador que causar dano a outrem, né, no caso, o titular, a pessoa física, deve reparar esse dano. Ó. Então, é o artigo 42, que é exatamente o 186 do Código Civil, respondendo a pergunta que a Issa fez, e caberá ao operador ele responder de forma solidária se não seguir as instruções do controlador. Então, se o controlador não tiver instruções, né, praticamente, aspas, libera a responsabilidade do operador. Então, é necessário revisitar o regulamento interno de trabalho, firmar aditivos contratuais, né, ao contrato de trabalho, revisar os contratos com seus fornecedores, por exemplo, o escritório de contabilidade, que poderia ser o operador da folha de pagamentos do controlador. Então, os exemplos são infinitos. É esse olhar que você tem que ter. Eu devo proteger os dados das pessoas físicas. Se não fizer, eu atraio a responsabilização em relação às sanções administrativas e essas trazidas pelo próprio judiciário. E uma pergunta recorrente, né, doutor Nador? Mas essa invenção aqui do Brasil, né, essa nossa, mais um abacaxi que eu tenho que resolver. Então, lembrando que a nossa lei, né, doutor Júlio, ela está inspirada na GDPR, que é a lei europeia, e que já está em vigor desde maio de 2018. Então, é só dar uma olhadinha lá fora o que está acontecendo. Eu tenho algumas notícias aqui muito rápidas. Gigantes da tecnologia foram multadas na Europa. Google multado em 50 milhões de libras. Facebook fecha acordo de 5 bilhões de dólares. Uber é multado em 148 milhões de dólares. British Airways, 26 milhões de dólares. Na Grécia, houve uma multa de 150 mil euros por violação à GDPR. Então, são exemplos que nós temos que buscar lá fora. É claro que esse não deve ser o maior motivador para você adequar a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas basta dar uma olhadinha, né? No ambiente mundial, é uma lei que não volta, é uma tendência, os países estão se adequando, sob pena de não terem condições da prática do comércio internacional. Então, você empresário, você gestor, que transaciona com outros países, será inevitável essa adequação. Não é uma invenção do Brasil, é um movimento internacional por conta dos inúmeros vazamentos que nós tivemos e continuam tendo, né? No Brasil tem o caso da Eletropaulo, enfim, tem uma série o próprio tribunal já sofreu invasão também. Então, cabe a você, gestor, agir com cuidado e com prudência, adotando as medidas específicas para essa proteção dos dados. Mas tem mais perguntas, né, doutor Nador? O povo animou agora, hein?